Olá, seja bem-vindo ao nosso clube de leitura literário anual. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para o 21º dia da nossa leitura anual. Hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, no capítulo 22, iremos até Mateus 21, retornaremos em Neemias 11 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Antes de nós iniciarmos a leitura, peço que você ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esse canal e serem fortalecidos pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis 22, primariamente, e lá o Senhor começa a provar a fé de Abraão. Diz assim as Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois começaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o homem. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que forem os seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Queseda, Azo, Pisda, Gidelaf, Betuel, pai de Rebeca. E estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, chamada Reumá, teve filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Essa foi a nossa leitura hoje de Gênesis, no capítulo 22. Agora nós iremos até Mateus, no capítulo 21, onde Jesus ele tem uma entrada triunfal. E todo o povo começa a segui-lo e ele entra com um jumentinho de forma triunfal dentro da cidade. Diz assim, Mateus, no capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado no jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumento, o jumentinho, e colocaram sobre ele os seus mantos. E sobre eles Jesus montou.
Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão ia diante deles e seguiam gritando: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem do nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é este? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrão. Os cegos e os mancos aproximaram dele do templo e ele os curou. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntavam: não estão ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, e a não ser as suas folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira se secou tão depressa? Jesus lhe respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não poderão fazer somente isso que tem feito a figueira, mas também disser monte, levanta-se daqui e atire-se no mar, assim será feito, e tudo que pedirdes oração, se crendo, vocês irão receber. Jesus entrou no templo, e quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo perguntaram: com que autoridade ele está fazendo essas coisas? Quem lhe deu tamanha autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De quem era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se disséssemos do céu, então por que vocês não creram nele? Mas se disséssemos dos homens, temos medo do povo, pois todo considerava João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E eles lhe disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acharam? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando primeiro ao seu, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam ele. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de uma terra que plantou uma vinha, colocou a cerca ao redor, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou algumas vinhas a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e a espancaram um e a outro mataram, e apedrejaram ao terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram seu filho, disseram uns aos outros: este é herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de forma horrível esses perversos e arrendará a vinha e os outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino do céu será tirado de vocês e será dado ao povo que dê frutos ao reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuraram por meio de prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois elas o consideravam um profeta. Agora nós iremos até o livro de Neemias, no capítulo 11, onde Neemias, juntamente com o seu povo, Neemias sendo o governador, ele acaba fazendo o repovoamento do povo. E assim diz Neemias no capítulo 11: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém
E o restante do povo fez um sorteio para que cada de 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a cidade santa, e outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentavam voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes do servo de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Abre parênteses. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Fecha parênteses. Entre os descendentes de Judá, Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era neto de Cefatias, era filho de Cefatias e neto de Malalel, descendente de Pérez. Maceias, filho de Baruque, neto de Col, Osé, bisneto de Azaias. Azaias era filho de Adaias, neto de Joiribe, neto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salum, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaias. Pedaias era filho de Colaias, neto de Mazéias, neto de Tiel, tetraneto de Jesaias, e seguidores de Selu, Gabai, Salai, totalizaram 928 homens. Joel, filho de Ziquiri, era oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joaribe, Jaquim, Seraias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meiraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus, e seus colegas que faziam o trabalho do templo. Totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Gerão, neto de Pelaias, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes da cidade. Totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, treta neto de Imer, e seus colegas que eram homens de destaque totalizavam 128. O oficial superior deles era Jadibiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaias, filho de Assubi, neto de Azricão, bisneto de Azabias, treta neto de Buni, Sabetai, Josabade, 2 dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabedi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e orações. Baquebuquias, e o segundo entre os seus colegas, de Abidá, filho de Massua, neto de Galal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizaram 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os filhos dos clãs dos guardas da porta eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam todos as cidades de Judá, cada um na sua propriedade e herança. Os que prestavam serviço no templo moraram na colina de Ofeu, de Zia e Gispa, e estavam encarregados dela. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que era responsável pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaias, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns dos povos de Judá foram morar em Kiriat Arba, e seus povos de Dibon, e seus povoados em Jecadezel, e seus povoados em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziglag, em Mecona e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, em Azeca e seus povoados, e eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas viveram em Geba, Miquemas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesões. Alguns dos grupos dos levitas
de Judá se estabeleceram em Benjamim. A última leitura nossa hoje será em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, quando Paulo ele chega a Jerusalém, e nós vamos ler o desenrolar desse desfecho até o que culmina na prisão do apóstolo Paulo. Diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Patara, encontrando um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos a viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia se ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e voltamos para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Potilemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois passamos ali vários dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, indo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando, ou partindo o coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus Cristo. Como não podemos dissuadi-lo, decidimos e dissemos a ele: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos para subir a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanhávamos e nos levaram à cidade, à casa de Menasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos seus primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com ele Tiago e todos os discípulos que estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que viviam entre os gentios e se afastaram de Moisés, dizendo-lhe que não circuncidassem os seus filhos, nem que vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dissemos. E estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quando os gentios convertidos, já que eles escrevessem nas nossas decisões, e de que eles devem se abster da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e agarraram, gritando: israelitas, ajude-nos! Esse homem que ensina todas as coisas em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou o santuário do Senhor. Anteriormente, ele havia visto o Éfeso, Trófimo, na cidade com Paulo, e julgaram Paulo que o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma grande multidão. Agarrando Paulo, arrastando-o para fora do templo, imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias aos comandantes das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com ele correu por meio da multidão. Quando viram os comandantes e seus soldados pararam de espancar Paulo, o comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com as 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Algumas das multidões gritavam uma coisa e outra gritava outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, e do comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza.
Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acabe com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso te dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Você não é egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo que levou 4.000 assassinatos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Nós já estamos acabando um mês e estamos encerrando daqui a alguns dias o livro de Mateus e também o livro de Atos dos Apóstolos. É um prazer ter você comigo. Continue comigo nos comentários, compartilhe e curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra. Te aguardo amanhã, se assim Deus nos permitir.